Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 1º de março de 2019, sexta-feira. Nossa mensagem hoje ela está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes disser, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Só até aqui. Depois os irmãos podem conferir na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, seja um crente bereano, não fique só me ouvindo. Confira o que eu estou ensinando. Este é um dever de um cristão bereano. Há muita confusão. Quem são as duas testemunhas? Quem são? As pessoas fazem muita confusão, né? Uns dizem que é Elias e Enoque. Outros dizem que é Elias e Moisés. Outros dizem, é uma outra interpretação nova, outros dizem que é o profeta do Quênia, né? Então eu quero deixar aqui o que as escrituras diz. Nós temos que ficar com o que as escrituras ensina. Isso aqui é uma regra de hermenêutica. A Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia. Então você tem que ficar com o que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela não menciona o nome das duas testemunhas, mas ela dá aqui uma pista. Essas duas testemunhas do Apocalipse, elas têm uma missão durante a grande tribulação. Não é na era da igreja. Na era da igreja, quem está preparando a igreja para o arrebatamento não é o profeta do Quênia, como muita gente aí está acreditando. Quem prepara a igreja para o arrebatamento é o Espírito Santo. Nós vemos as tipologias. Eliezer, ele preparou a noiva. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. Ele preparou a noiva para Isaac. Rebeca tipifica a igreja. Nós vemos no livro de Esther que Hegai também, um tipo do Espírito Santo. Ele preparou a noiva, ele preparou Esther para encontrar com o rei. Então quem prepara a igreja, na era da igreja, na era do Espírito Santo, na era da graça, quem prepara a igreja para o arrebatamento não é o profeta do Quênia. Quem prepara a igreja é o Espírito Santo. Então as pessoas acreditam nisso porque não conhecem a Bíblia, não estudam as Escrituras. Por que Deus ele vai enviar um profeta? A Bíblia é clara sobre isso. A lei e os profetas duraram até João ou Batista. Então nós estamos na era da graça. Por que Deus vai enviar um profeta na era da graça, na era do Espírito Santo? Então o trabalho hoje de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é um trabalho do Espírito Santo. Não é um trabalho do David lá do Quênia. Então as pessoas precisam estudar a Escritura. Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara aqui, a hermenêutica deixa claro quem são as duas testemunhas do Apocalipse. A Bíblia não fala, como eu acabei de dizer, a Bíblia ela não fala quem são as duas testemunhas, mas ela dá uma pista. Isso aqui é uma regra de hermenêutica, ela se interpreta. Se está dizendo que essas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova, quem é que fez isso? Quem é que fez isso? O profeta Elias. É só você comparar o ministério
das duas testemunhas com o ministério de Elias. Você confere com a Bíblia, você confere Bíblia com Bíblia. Essa aqui é uma regra de hermenêutica. Quem fechou o céu para não chover foi Elias, nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Quem fez isso? Quem fez isso? Moisés. Moisés fez isso. Então Elias e Moisés representam a lei e os profetas. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. É simples, simples assim. E as pessoas ficam aí discutindo, batendo boca, caçando confusão, discutindo. Então está aqui na Bíblia. Isso aqui, o ministério das duas testemunhas não é evangelizar o mundo. Não é evangelizar o mundo, como as pessoas acreditam que o David Auer está evangelizando o mundo e se preparando a igreja para o arrebatamento. Não, meus irmãos, quem prepara a igreja para o arrebatamento é o Espírito Santo, não é o profeta do Quênia. As duas testemunhas, ela tem um ministério muito específico. Qual que é o ministério das duas testemunhas? É um ministério específico de 3 anos e meio, 1260 dias. Evangelizar quem? Judeus ortodoxos. Aqueles lá que não acreditam em Jesus, aqueles que usam aquela roupa preta lá, com aquela barbona lá. Esse é o ministério das duas testemunhas, evangelizar judeus ortodoxos lá em Jerusalém. Convencer eles de que Jesus é o Messias. Não é o papel do David Auer, está evangelizando no mundo hoje. Ele está cumprindo a missão de Marcos 16:15, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja mesmo. As pessoas fazem essa confusão. David Auer, lá, o do Quênia, ele não é Elias. Ele não é Elias. Ele não é Elias e não é Moisés. Porque nós estamos na era da igreja, nós estamos na era do Espírito Santo. E a Bíblia é clara sobre isso. A lei e os profetas durou até João o Batista. Então por que o meu Deus, ele não é Deus de confusão não, meus irmãos? Por que o meu Deus, ele vai enviar um profeta da lei na época da graça? Por que ele vai enviar um profeta para evangelizar na época da graça, que é a era do Espírito Santo? Vocês vão estar entendendo? O profeta Elias e Moisés, eles são da lei, da lei. E quando acontecer o arrebatamento, volta às práticas da lei, porque os judeus voltam a sacrificar. Então por isso que Elias e Moisés vai evangelizar judeus, porque os judeus são da lei. Eles rejeitaram o Messias. Não é a missão dos 144 mil. Os 144 mil, eles vão evangelizar gentios durante a grande tribulação. Gentios no mundo todo. Mas as duas testemunhas, o ministério delas não é evangelizar gentios. O ministério das duas testemunhas é específico. É um ministério de 3 anos e meio e vai evangelizar judeus lá em Jerusalém. Vão estar restrito ali o ministério. Eles vão, com certeza eles vão evangelizar aqueles judeus que ficam ali clamando no muro das lamentações ali. Aqueles ortodoxos que não acreditaram e não acreditam em Jesus. O ministério das duas testemunhas é convencer judeus ortodoxos de que Jesus é o Cristo. Eles negaram Jesus. Então, meus irmãos, vamos deixar de ficar fazendo interpretações particulares das escrituras. As escrituras aqui estão claras. Você tem que observar a regra de hermenêutica. Quem fechou o céu para que não chova foi Elias. Você tem que pegar isso aqui e comparar com o ministério de Elias. Quem transformou água em sangue foi Moisés. Como eu disse, vou repetir, a Bíblia não está dizendo aqui, em Apocalipse 11, que as duas testemunhas é Elias e Moisés. Não está dizendo, mas o ministério que as duas testemunhas realizam aqui é o ministério de Elias e Moisés. Você vai ver lá em Tiago. Se você não quiser estudar lá a história de Elias, você vem aqui em Tiago e você vai descobrir aqui, ó. É só ler a Bíblia, meus irmãos. Nós temos que ler a Bíblia. Aqui, ó, Tiago.
Tiago vai falar sobre isso aqui, ó. Vou ler aqui para vocês aqui, ó. Capítulo 5 de Tiago. Olha aqui. Versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, tá vendo? 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Elias pediu e não choveu sobre a terra. Lá no Apocalipse diz que uma das duas testemunhas fecha o céu para não chover durante 3 anos e meio. Então, tá mais do que correto. Uma das duas testemunhas é Elias, que não é o profeta David. E a outra testemunha é Moisés. Pronto, final, está resolvido o problema. Mas as pessoas não observam a hermenêutica. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Os que questionam, os que ainda indagam que o profeta do Quênia é o profeta Elias, é muito fácil de você descobrir se é ou não. Compare o ministério de Elias, compare a vestimenta das duas testemunhas do Apocalipse 11 e compare com o jeito que traja o profeta do Quênia. É simples. Veja a forma que anda o profeta do Quênia e veja a forma que do ministério das duas testemunhas. O profeta do Quênia, ele anda de jato, ele pisa em tapete vermelho quando desce do avião, ele anda de limousine, ele anda com ternos de seda. Agora veja do jeito que as duas testemunhas profetizam. A Bíblia diz que elas profetizam com panos de saco. Então pronto, meu irmão, está resolvido o problema. Não as duas testemunhas do Apocalipse, não é o profeta do Quênia, não é. Vamos deixar de teimosia. Vamos deixar a Bíblia se interpretar. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11? É Elias e Moisés. Uma transforma a água em sangue, a outra fecha o céu para que não chova. Nós lemos em Tiago, aí Elias fez isso. Elias representa a lei, Moisés representa os profetas. Está resolvido o problema, meus irmãos. O problema nosso é que nós fazemos interpretação particular das Escrituras. E a Bíblia ela não é de interpretação particular. Nós temos que deixar que o Espírito Santo interpreta a Bíblia, mas observando as regras de hermenêutica. A Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia. Então você pega o texto de Apocalipse 11 e compare com o ministério das duas testemunhas. Aliás, pega o Apocalipse 11 e vê ali o ministério das duas testemunhas e compare com o ministério de Elias e Moisés. Você vai descobrir quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11, Elias e Moisés. Enoque não pode ser, porque Enoque não era profeta. Enoque ele foi antes do dilúvio. Então Enoque ele era do período da consciência. Enoque não era do período da lei e os profetas. Então não pode ser Enoque. Enoque era do segundo período, ele era do período da consciência. Primeiro é a inocência, depois vem a consciência. Então não é Enoque. É Elias e Moisés. Um representa a lei e o outro representa os profetas. Moisés é a lei, Elias é os profetas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenha uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Amém.